Pedro, e aqui na Europa, pelo mundo, a repercussão é muito forte desse caso terrível, com esse desfecho que é aquela história, né, Pedro? Enquanto a gente não encontra os corpos, ainda há esperança. E ontem, né, o Valteno de Oliveira, que saiu em primeira mão com essa informação, pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, citado aí em todas as mídias do mundo. Ontem a esperança das famílias se encerrou, infelizmente, de todos nós que torcíamos aí pelo Bruno e pelo Dom. O Dom que estava fazendo o trabalho dele, né, Pedro? Como a gente faz todos os dias, como a gente tenta apurar as histórias para contar uma história, seja num jornal, seja numa mídia de rádio, seja numa televisão. E infelizmente encontrou a morte aí durante o seu trabalho, uma morte terrível, com requintes de tortura, pelo que se constatou até agora. Então o jornal The Guardian informou, assim, logo depois que o Valteno divulgou essa informação no Grupo Bandeirantes de Comunicação, que a polícia já havia encontrado os corpos de 2 homens que percorreram 3,1 quilômetros dentro da selva e encontraram restos humanos que seriam do Dom e do Bruno. E logo depois o Guardian confirmou que a mídia brasileira, que o Grupo Bandeirantes de Comunicação, a TV Band News, confirmaram em primeira mão que se tratava dos corpos do Dom e do Bruno. A BBC deu destaque também para o desfecho, dizendo: suspeito admite ter atirado em par do Amazonas, diz a polícia do Brasil. Esse é o título da reportagem. O jornal americano The New York Times diz que um pescador confessou ter ajudado a matar o jornalista britânico e o indigenista brasileiro e citou a Polícia Federal, ressaltando que os corpos ainda não haviam sido encontrados, mas depois que a confirmação das mortes já tinha ocorrido por parte da polícia. Para o Washington Post, o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do agente de governo Bruno Pereira em uma das regiões mais remotas do país chamou a atenção a criminalidade recorrente que está desmantelando a maior floresta tropical do mundo. E as manchetes francesas não são diferentes do que essa do Washington Post, né? E começam por aqui, inclusive, na Europa, pressões de várias instituições para que investigações sejam as mais amplas e minuciosas possíveis desse crime bárbaro. Bom, Pedro, a gente conversava essa semana, né, que a visão internacional sobre a Amazônia, enfim, equivocada ou não, independentemente de ideologias, a gente não vai entrar aqui nesse juízo de valor, porque não é nem o nosso papel, muito pelo contrário, a gente precisa apurar a verdade e dar informações, é que essa é uma terra abandonada ao tráfico. Isso a gente conversou essa semana com o general Heleno, que nos confirmou essa informação. E abandonada não só ao tráfico, mas a todo tipo de exploração ilegal. O Brasil precisa melhorar a comunicação e mostrar o que tem sido feito até agora para proteger a área. Isso é um ponto. Só que essa semana, Pedro, quando na conversa com o general Heleno, as dificuldades, né, foram colocadas as dificuldades de você tomar conta de uma imensidão chamada Amazônia, né, como você bem citou, maior que a Europa Ocidental, e a gente estava falando especificamente também da área do Vale do Javari, que é maior que a Áustria, por exemplo. E ainda a infelicidade, né, isso nas palavras do próprio general Heleno, de fazer fronteira com os maiores países produtores de drogas do mundo, né? Uma das sugestões na entrevista do general Augusto Heleno no jornal Gente foi o repovoamento sustentável da área. Bom, é uma sugestão. De qualquer forma, o Brasil precisa aprofundar mais discussões e ideias o mais rápido possível, para que o pulmão do mundo seja o nosso melhor legado. Pulmão do mundo, mas o legado é nosso, né? Isso é muito importante a gente não perder de vista. O que os estrangeiros e nós brasileiros estamos esperando é uma investigação minuciosa desse crime bárbaro, em primeiro lugar, que colocou o Brasil de forma negativa nos noticiários do mundo. Mais uma vez, eu repito, para não deixar dúvida sobre isso, sem entrar em qualquer seara ideológica. O fato é que a imagem do Brasil não está boa por aqui.
Não está boa. O país faz parte do globo terrestre e precisa correr atrás disso. Nós temos grandes acordos comerciais com outros países, não podemos nos tornar uma ilha, né? E nesse momento precisa ter muito esforço para que essa imagem seja melhorada. Confundindo informações ou não. A gente está falando de um crime bárbaro, que isso é uma área, mas isso já entra na seara amazônica, isso já puxa a imagem do Brasil, e aí muita notícia, inclusive que não é verdadeira, acaba acontecendo por aqui, né? E cabe a gente, né, que lida com informação, que conversa com fontes, a desmentir aquilo que não é verdade e falar aquilo que é fato. O fato é que o Brasil não está com uma imagem boa no exterior hoje. E a gente precisa melhorar, Pedro. Olha, Sônia, esse debate ele não vai se encerrar aqui não. Claro que esse é o caso, né, policial a ser investigado. Nós vamos ter certamente um avanço da perícia. E eu gosto dos números aqui, para que a gente possa dimensionar exatamente o tamanho do trabalho, né, que esses policiais têm pela frente. Como nós dissemos há pouco, uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, que é do tamanho da Europa Ocidental, que agora está reduzida a uma área menor. Para você ter uma ideia, do local onde encontraram cartão de saúde, notebook, pertences pessoais lá do brasileiro e do jornalista britânico, até o local onde foi apontado pelo suspeito, onde os corpos teriam sido colocados para serem incinerados, são 3 quilômetros de distância, Sônia. Pode parecer pouco. 3 quilômetros, mas no meio da selva, 3 quilômetros de distância. Para você ter uma ideia, as equipes da polícia percorreram 1 hora e 40 minutos de lancha pelo rio e depois caminharam mais meia hora em uma mata de difícil acesso até chegar ao local onde os corpos foram depositados, segundo eles. Então veja o tamanho da operação. 1 hora e 40 na lancha, no rio. Aí desce da lancha e caminha mais 25 a 30 minutos a pé no meio da mata. Mata dentro, né? Mata dentro, para você chegar. Então numa cidade, então, né? vocês imaginam o tamanho, a dificuldade. Por isso é importante pontuar, porque tem muita crítica aqui, porque precisa ser ponderada. Sobre o trabalho da polícia, sobre o trabalho das forças de segurança. Sabe, tem gente falando assim, cadê a polícia, cadê o exército? Não, cadê eles estão lá, eles estão fazendo o trabalho deles. Só que a área é gigantesca, né? Agora, chegar em 11 dias, hein? Chegaram até suspeitos, fizeram com que os suspeitos confessassem, vão conseguir certamente avançar aí na área, agora é uma área muito menor, eles vão conseguir avançar certamente, vão trazer algum tipo de confirmação dessa versão dos suspeitos, que é fundamental, que a investigação confirme a confissão dos suspeitos, e a partir daí, certamente outras pessoas serão envolvidas, porque não são só esses dois que estão envolvidos na morte do brasileiro e do jornalista britânico. Então, aqui a gente tenta colocar um pouco mais a coisa nos eixos, né? Sem espetacularizar, sem querer... e trazendo aqui com informação a dimensão do caso. O caso tem uma dimensão. Essa é o que eu te falo, Pedro, é o que eu te falo. A gente está trabalhando com fatos. Isso. A gente não está trabalhando, a gente não trabalha com especulações. Então se dizem porque o jornal tal, que isso aqui, que a repercussão, não é notícia, que o governo... Não é notícia. Isso não é notícia para mim. Né? Vamos saber também depois, Sônia, o que motivou essa morte, né? Porque depois que você consegue estabelecer a dinâmica do crime, como diz normalmente na linguagem policial, nós temos o segundo passo, que aí é esclarecer todos os autores, mandantes, o que aconteceu. Tem algumas teses que já estão aí sendo investigadas de forma paralela, é claro, mas elas vão ser aprofundadas a partir desse momento, vocês não tenham dúvida disso. Se pegar um envolvido é muito importante. Pegar um envolvido é muito importante, né? Então, você imagina só o trabalho que esses policiais não tiveram vasculhando aí áreas, rios, igapós e tudo mais que tem, que nós sabemos lá na floresta amazônica, além dos animais, né? Bom, tem uma questão muito importante a ser levada em conta nesse debate. E, a partir daí, é isso que você disse que nós temos debatendo aqui, que amanhã
Nós vamos ter um especialista aqui nesse horário no Jornal Gente, conversando conosco, alguém que também entende muito da Amazônia, ministro da Defesa, que já esteve várias vezes por lá e tem muitas informações a serem compartilhadas para que a gente possa ampliar esse debate sobre justamente a ideia que se tem de se povoar alguns núcleos da Amazônia, trazendo ali mais segurança, levando mais gente para esse local, regulamentando algumas atividades que hoje não estão regulamentadas por lá, trazendo um pouco mais aí de debate a respeito desse assunto, né? E não só, né, essa falácia que se repete muito de que o Brasil tem madeireiro, o Brasil tem garimpeiro e tudo mais. Isso tudo existe, é verdade. Mas isso não é dominante. Tanto é que quando você passa aquela imagem aérea lá, você vê o quê? Que cor que você vê? Você vê o verde, né? Das árvores, da copa das árvores, você vê os rios. Mas é o que eu falo, Pedro, às vezes uma manchete de jornal estrangeiro pode lacrar, como se diz agora na linguagem moderna, né? Uma informação e que muitas vezes não é verdadeira. Quer dizer, o que cabe ao Brasil é fazer esse tipo de esclarecimento, né? Melhorar a comunicação nesse sentido. O Brasil é um país muito importante no mundo para ficar silencioso em momentos como esses, e principalmente quando se trata da Amazônia. Sabe, Pedro, que tem um ranking de assuntos de maior interesse das notícias mundiais. África aparece em primeiro lugar e Amazônia em segundo. Então, é algo que é nosso, né? É nosso. A responsabilidade é nossa, inclusive da informação, e que a gente precisa começar a divulgar. Agora, como é que vai ser essa estratégia de comunicação? Como é que vai acontecer esse tipo de conversa? Aí ficam eu deixo a sugestão para as cabeças pensantes. Mas o fato é que hoje precisa haver uma comunicação melhor.